Carregando. Missão escolar. Operação Treliça. Triângulos resistentes, estáveis e leves implementam simplificações na arquitetura. Pirâmides, pizzas, Doritos, pontes, torres de rádio e estações espaciais. Todas essas coisas possuem algo em comum. Todas possuem em sua composição uma forma geométrica tão simples e básica que assombram pessoas até os dias de hoje. Triângulos podem ser observados em cada uma das imagens. Eles sempre estão lá de alguma forma. Mas por quê? Seria uma conspiração do governo? Um presente dos deuses? Ou uma ilusão coletiva? Assustador, não é mesmo? Oi, como você tá? Hoje desvendaremos todos os mistérios que essa forma geométrica mais conhecida como triângulo pode trazer para a física, mais precisamente quando se trata de treliças. Como vimos, triângulos podem ser encontrados em diversos lugares, mas em estruturas como pontes e torres, elas possuem um propósito especial, algo que muitos consideram ser uma criação Illuminati. E eu desvendei todos os segredos para trazer para vocês o conhecimento proibido das treliças. Sinistro! Bom, peguem seus lápis e borrachas e limpem bem a cera dos ouvidos, porque a aula agora vai começar. Mas o que são as treliças, você pode estar se perguntando. Bom, se não estiver claro até agora, as treliças são estruturas formadas por diversos triângulos conectados. Essas conexões são o que chamamos de nó, que de acordo com o dicionário significa parte mais dura da madeira, então acho que faz algum sentido chamar assim. Entre esses nós ficam as barras ou hastes, fazendo as conexões entre os nós. Elas estão sujeitas à compressão e tração. Basicamente, os dois nós em cada ponta empurram ou puxam a barra na direção deles. Mas para entender o funcionamento das treliças, primeiramente precisamos assumir duas coisas. A primeira delas é a de que todas as conexões podem ser consideradas como uma conexão de pinos, ou seja, a haste pode rotacionar em volta desse nó. Segundamente, as forças que forem aplicadas na treliça devem ser aplicadas em cima de um nó. Caso você aplique a força no meio de uma haste, a polícia será acionada e você pode ser preso. Então lembre sempre dessa regra. Agora que passamos pelas considerações iniciais, eu vou poder te contar o grandioso segredo por detrás das treliças e o porquê que elas podem ser tão úteis. Para começo de conversa, ela é muito simples de ser feita, afinal, o que é mais simples que um triângulo, né? Triângulos são seu melhor amigo. Eles são estáveis, são confiáveis, não vão se deformar, mesmo que você force ali no nó, vai escutar seus problemas, te ajudar no seu exercício de matemática, só coisa boa. Isso faz dele uma excelente base para qualquer estrutura, indo de uma forma mais simples para uma forma bem mais complexa. E se tratando de treliças, os triângulos são como bons amigos, tentando um ajudar o outro. Eles aliviam a força que está sendo colocada sobre eles, distribuindo ela por toda a estrutura. É por isso que eles conseguem sustentar bastante peso, mesmo sendo leves. Você sabia que é possível criar uma ponte de palito de picolé usando treliças? E que pode até sustentar uma pessoa em cima? Óbvio que você não sabia, mas agora você sabe. Então, vai lá contar para sua mãe e para seu pai. Mas lembre-se, quanto mais longa for a treliça, menos ela vai conseguir distribuir o peso. E assim, vai aguentar menos força sendo aplicada sobre ela. Porém, como somos alunos bebezinhos ainda e precisamos aprender o básico para só depois avançarmos mais, eu trago a vocês uma das treliças mais simples que se pode ter. 3 triângulos equiláteros conectados. Não está conseguindo enxergar? Bom, aqui. Esses são os triângulos. Marquei melhor eles para você conseguir enxergar melhor. E para começar a festa, precisamos dar nomes aos nossos nós, para não perdermos eles de vista. Bom, tirando nomes aleatórios da minha cabeça aqui, eu vou chamar esse aqui de nó A, esse de nó B, esse aqui de C, esse de D, e esse aqui, já sei. Esse aqui vai ser o Ticaracatica. Ué, você não gostou? Ah, tá bom. Esse aqui vai ser o nó E, mas eu preferi muito mais o nome que eu dei. Para conseguir entender e analisar as treliças, é necessário primeiro fazer um pequeno diagrama de corpo livre. Vamos supor que você tenha um peso no nó B e que os nós A e C estarão fixos em alguma estrutura.
Uma pequena dica sobre isso é que se você fixar qualquer 2 pontos nessa treliça, ela vai ficar estática. Paradinha ali, ó. Não vai se mover, não vai girar, nem sair voando. É sério, pode tentar. E com isso teremos uma força normal nos pontos A e C, indo em sentido contrário ao sentido da força no nó B. Com esse pequeno diagrama, podemos, por exemplo, descobrir quanto que essa ponte aguentaria de peso até que ela se quebrasse. Para isso, podemos usar o método dos nós, que consiste em achar o quanto de força se tem indo de um nó para o outro, e assim vendo quanto que cada barra sofreria de compressão ou de tração. Bom, vamos fingir então que eu resolvesse me pendurar aqui no nó B. Ou seja, teria uma massa de 66 kg sendo pendurado nele. Olha, eu vou fazer alguma coisa que não é muito recomendada, mas eu vou usar um arredondamento da gravidade. Eu vou considerar ela como se fosse 10 metros por segundo ao quadrado. Seria como se fosse uma força-peso de 660 newtons no nó B. Como a treliça está completamente estável, estática, paradinha, significa que todas as forças no eixo Y e todas as forças no eixo X, quando somadas, são iguais a zero. Isso aí! Agora vamos olhar apenas para o ponto A e o ponto B. Se o ponto A fosse o único ponto fixo, o meu peso faria com que a treliça começasse a girar em sentido horário. Com isso, o sinal do torque seria negativo. Caso você tenha alguma dúvida sobre isso, basta pesquisar sobre a regra da mão direita. E então, para calcular o torque ou momento que teria, basta multiplicar a força do meu peso pela distância entre eu e o nó A. E agora é só repetir o mesmo processo entre o ponto C e o ponto B, lembrando sempre da regra da mão direita. Com isso, teremos que as forças no eixo Y, que são a força do meu peso e as forças normais nos outros nós, quando somadas, é igual a zero por causa do equilíbrio das forças. E como não tem rotação na treliça, significa que os dois torques, quando você somar eles, também vai ser igual a zero. Bom, agora você tem duas equações com duas incógnitas. Essa é a situação que é considerada ideal. Quando se trata de método dos nós, você quer sempre procurar o nó que tem no máximo duas incógnitas. Caso tenha mais que isso, você não vai conseguir resolver. E para resolver o nosso pequeno problema, podemos isolar uma das incógnitas e substituir aqui na outra equação, e assim achar o resultado. Caso você não tenha entendido, pause o vídeo e só pause quando você entender. Não se preocupa não, eu vou estar aqui esperando, tá bom? Bom, agora que você entendeu, perceba uma coisa. Como se trata de uma treliça com ângulos equiláteros, dá para ver uma espécie de simetria. Se dividirmos ela no meio, dá para ver que é como se um lado estivesse se olhando no espelho. Isso significa que todas as forças aplicadas no lado do nó A vão também estar sendo aplicadas no lado do nó C. Então, em vez de fazer o mesmo cálculo duas vezes ou mais vezes, podemos apenas fazer o cálculo uma vez só. Muito melhor, não é mesmo? Agora que já temos o valor da força no nó A, podemos calcular as forças aplicadas nas barras que estão conectadas a esse nó. E é bem simples, não se preocupa não. É só você lembrar que as forças no eixo Y, quando somadas, vão dar igual a zero. Lembra lá, né, do equilíbrio de forças. E as no eixo X também, como você pode observar aqui. E novamente, tome o seu tempo para compreender o passo a passo, tá bom? Sem pressas. Pode pausar o vídeo e eu vou estar te esperando. Não se esqueça de que a força que vai do nó A para o nó D está em uma diagonal e pode ser decomposta para achar suas componentes no eixo X e no eixo Y. E agora temos todas as forças desse nó e podemos repetir o mesmo processo para os outros nós. Uhul! Eu finalmente vou poder parar de ficar pendurado aqui. Meu braço já estava cansando. As treliças são realmente estruturas formidáveis. Possuem diversas formas e aparências. Talvez tenha até alguma na sua casa e você nunca nem percebeu. Então, da próxima vez, não se esqueça de agradecer a ela por estar segurando firme e dando conta do recado. E para finalizar nossa aula, faremos aquilo que é a melhor coisa para se fazer depois de aprender sobre treliças. Calcularemos as forças de cada nó de uma estrutura super complexa, com diversas variáveis, forças externas, angulações diferentes e... Hã? O quê? Pera, o quê? Pessoal, me desculpem. Houve um engano. Aparentemente eu estava com um roteiro antigo. Ah, sim, aqui está. Agora faremos aquilo que é a melhor coisa para se fazer depois de aprender sobre treliças. Iremos fazer pulseirinhas super estilosas para ver como é possível fortalecer algo apenas com triângulos e ao mesmo tempo andar na moda. Mas vamos deixar isso para um outro vídeo. Agora vá em frente.
Explore o mundo e toda vez que você encontrar uma treliça na rua, bata palma, sem motivo nenhum. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Até a próxima, onde eu irei contar para vocês o maior segredo de todos, o segredo de